E aí você pega os números, o Flamengo hoje, que tá todo mundo com o mesmo número de jogos, ele é, de fato, o líder, tomou um gol só. 9 jogos, tomou um gol só. Então as pessoas devem olhar pro time e falar assim, pô, sistema defensivo, mais um clean sheet, como gosta de falar o Zé, né? Quando o time não toma gol. Entendeu? Tem um pouco menos de... Eu acho que a situação da vaia do Pedro tem a ver com isso ontem. O Pedro tem, você falou, 9 gols em 9 jogos. 9 gols em 9 jogos. O Pedro não é um cara odiado pela torcida do Flamengo, longe disso. Então, cara, tem coisa da torcida que não dá pra explicar. Mas eu acho que do Flamengo é muito mais em relação à geração de expectativa. O torcedor do Flamengo, pegando o que a mídia fala, o que o clube fala, o que eles falam entre eles, criou um cenário de um super time, tem que ser com um espetáculo super toda hora. treinador, com um super clube. E aí eles acham que... O Gabriel deve muito mais em campo do que o Pedro. Pô, sem dúvida. Num recorte, numa amostragem recente. Sem dúvida. Gabriel, então, Mesmo assim, na amostragem desse ano. Salve nação! Saudações rubro-negras! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Separei para vocês aqui um corte do F90 da ESPN Brasil analisando o Flamengo, que meteu 4-0 no Boa Vista. Será que eles elogiaram o Flamengo? Será que falaram mal? Será que analisaram o jogo? Será que vão falar da parte negativa ou da parte positiva? O que vocês acham, hein? Pois é, assista o vídeo até o final e vocês verão o que eles falaram do Flamengo. Deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho para não perder nada. As imagens são do canal ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos lá pro vídeo, simbora. Sobre gosto. Tem muito torcedor do Flamengo que não gosta do Tite. Tem muito torcedor do Brasil, que é da época da seleção brasileira, que não gostava do Tite. O Tite falou isso na coletiva. Então, ele falou. Ele falou que ele chamou de estigma, estilo gaúcho. Ele falou que há um certo preconceito contra treinadores gaúchos que são mais retranqueiros. E aí ele lembrou muitos momentos da carreira dele em que os times dele jogaram bola, jogaram bem, golearam. Ele citou um jogo do São Caetano, ele, técnico do São Caetano, ganhou de 5-0. Um jogo do Inter no Sul que ganha de 8. Lembrou da final da Copa do Brasil de 2001, que era um grande time do Grêmio, jogava solto, ele fez 3-1 no Corinthians no Morumbi e apertando, jogando em cima, jogava com 3 zagueiros naquele time. Então ele lembrou de alguns jogos da carreira dele, pô, o pessoal é meio injusto com a minha história. Fala que eu sou retranqueiro, e de fato, assim, chamar de retranqueiro, eu defendo o Mourinho, que chamam de retranqueiro, e o Mourinho já teve muitos times bacanas. O recorde de gols na Espanha não é do Barcelona, do Guardiola, é do Real Madrid, do Mourinho, né? E as pessoas ficam só, não, é retranqueiro, é retranqueiro. Então o Tite meio que ontem fez um desabafo, porque foi o melhor jogo do Flamengo dele. Foi o melhor... o adversário, Boa Vista, não é o Manchester City, ok, beleza, tal. Mas o Flamengo fez 4, poderia ter feito 8 tranquilamente. O Pedro poderia ter feito 4, né? Por exemplo, o próprio Pedro falou. E aí você pega os números, o Flamengo hoje, que tá todo mundo com o mesmo número de jogos, ele é, de fato, o líder, tomou um gol só. 9 jogos, tomou um gol só. Então as pessoas devem olhar pro time e falar assim, pô, sistema defensivo, mais um clean sheet, como gosta de falar o Zé, né? Quando o time não toma gol. Né? Então, fala, pô, o Tite então faz o Flamengo não tomar gol. Mas e na parte ofensiva? O melhor ataque do campeonato é o dele. 18 gols, 2 em média por jogo, né? 19 jogos. Então, assim, ontem com a performance, acho que o Tite gostaria de ser mais, digamos, reverenciado, ou o time dele ser mais aplaudido. Poxa, aquela coisa de você no Flamengo hoje é uma seleção, não basta só vencer, tem que vencer e convencer. E isso vale para os jogadores também. Você percebe que tem uma torcida realmente pró Bruno Henrique e Gabigol. Quando eles entram, daquela levantada no Maracanã, é uma torcida para que eles possam render. E o Gabigol... Também pudera, né? Então, pelo não histórico... É o Zezinho e Manelzinho. Gratidão, Bruno Henrique e Gabigol. Assim, então, é meio uma pressão em cima do Tite. Pô, dá mais minutos para esses caras. Não põe o Gabigol só faltando 5, 10, 15 minutos, joga 20 minutos. Acho que o Gabigol está sendo prejudicado? Ele está jogando menos minutos, acho que boa parte dos flamenguistas gostariam. Muitos flamenguistas queriam ver Gabigol e Bruno Henrique de titular. Então tá, o Tite está mantendo ali o Cebolinha. Aliás, o Cebolinha é impressionante. O Cebolinha fez 100 jogos com o Flamengo, eu vi lá, foi homenageado. O Davi Luiz. Cara, para mim o Cebolinha chegou outro dia no Flamengo. Já 100 jogos, como o tempo passa, né? Como tem jogo no Brasil, né? Como tem a quantidade de jogos. Não é uma questão de tempo, é uma questão de quantidade de jogos. O Tite logo no começo, Luiz Araújo, que é uma das apostas dele de titular, vai lá e carimba lá, faz uma boa atuação, Cebolinha lá, aquela fumaça que a gente sabe. Só que o torcedor, o Flamengo tá ganhando, já ganhou, já fez os 3 pontos, você sabe, mas ele quer o Gabigol e o Bruno Henrique entrando e balançando as redes, vibrar com os caras, que é a felicidade deles, que eles se sintam bem e tal. E o Tite
Então o Tite tá indo contra o desejo da galera? Cebolinha... Vocês gostam muito do tumulto. Cebolinha e Pedro... O Tite fez o time jogar bola ontem. A galera que é Bruno Henrique e Gabigol, ele tá colocando Cebolinha e Pedro contra a vontade da galera, é isso? O Flamengo tem mais de 40 milhões de torcedores. Contra a vontade? O Flamengo tem mais de 40 milhões de torcedores. Eu não posso falar por cada um. Cada um tem um cara gostaria de ver o Pedro titular, outro gostaria de ver o Gabigol. Eu não tenho uma proporção estatística de quantos que preferem isso. Eu não sei. Mas assim, o Gabigol tem mais carisma, ele é mais querido, ele é mais idolatrado. Não, ele é ídolo mesmo. Tem um outro patamar de Então é natural que vai no Maracanã, lotado, tal. Ou mesmo se o Flamengo joga em qualquer lugar, no Nordeste, no Norte, lotado, tal. A galera quer ver o Gabigol, quer ver o Bruno Henrique, são caras que deram muito... Mas eu te pergunto... O Gabigol que ano passado os caras... é isso que eu ia falar, tirou daqui, ó. Falei, mas qual é a lógica? Porque o ano passado... Não tem lógica. Porque o ano passado ele não rendeu o que se esperava, por N motivos. Fisicamente tinha uma questão também importante, mas assim... Não rendeu. E os caras estavam querendo a cabeça do Gabigol. Será que são as mesmas pessoas? Então, mas é engraçado você ver, o Gabigol perdeu o pênalti, fala assim, tá vendo? O Gabigol perdeu o pênalti, ele não tá bem. O Pedro fez a mesma coisa. Eu não vou falar sorte ou azar, porque o cara errou o pênalti ou não, mas assim, o Tite, eu acho que ele tá querendo mais aplausos, mais palmas. Entendeu? Pra ele e pro time dele. Ele fala, cara, peraí, a gente até agora tá fazendo um trabalho correto, não me rotulem. Eu entendo que tem gente que não é muito fã do meu trabalho, do meu estilo, só que eu não sou, digamos assim, o retranqueiro, o defensivista dessa escola gaúcha que tem várias vertentes, né? Aí, desculpa, Bubu. Essa imagem pra mim explica tudo de ontem. Obrigado. Coloca a imagem aí, manda a imagem aí de novo, por favor. Vamos lá, porque isso aí, ó. Arrasca, pergunta pra ele se eu posso bater o pênalti. Se eu posso bater. Pergunta pra ele, porque o Gabigol tava pra entrar. E o Pedro ia bater o pênalti. E assim, é bom frisar, quem tá no estádio tá olhando. Quem tá na bancada comentando, entendeu? Tem um pouco menos de... Eu acho que a situação da vaia do Pedro tem a ver com isso ontem. O Pedro tem, você falou, 9 gols em 9 jogos. 9 gols em 9 jogos. O Pedro não é um cara odiado pela torcida do Flamengo, longe disso. Então. O Pedro ontem, eu acho que um problema do time atual do Tite, eu achei a atuação do primeiro tempo do Flamengo ontem muito boa. É o Boa Vista, beleza, é o Boa Vista que estava em campo. Então você tem que jogar, você não pode querer jogar contra o Real Madrid se é o Boa Vista que está em campo. Claro. Ontem o Tite tem alguns ajustes, e não é só a situação do De La Cruz, tem muito do posicionamento do Ayrton Lucas, tem muito de como o Everton Cebolinha joga numa outra dinâmica, tem o Luiz Araújo bem também fazendo por dentro, um time chegando. O Flamengo cria um volume, se eu não me engano, são mais de 15 chances de gol no primeiro tempo. O Pedro não aproveita todas, mas aproveita uma. Olha só, cabeçada do Pedro, gol, porque parece que a gente tá falando de um cara que não faz gol há 7 meses. Esse é o ponto. Então, cabeçada do Pedro, gol. Ele não aproveitou todas. Claro que o time do Flamengo ainda tá nesse ajuste, a gente tá em fevereiro. É bom lembrar, o Tite está montando um time para a fase de grupo da Libertadores, não é só para estadual, é para abril, tem tempo. E acho que dialoga um pouco com a situação ali do pênalti. Não é que o Pedro caiu em desgraça, a torcida agora vai. No próximo jogo do Maracanã, quando ele for aquecer, o povo vai. Acho que não é isso. Acho que tem muito mais a ver com a situação ali de sim. O torcedor do Flamengo, sabe, entre tapas e beijos, as turras, ele gosta do Gabriel. Então, se pudesse ter um pênalti contra o Boa Vista pro Gabriel fazer um gol, para dar uma movimentada, ele queria. O Gabriel pediu para entrar, não rolou, o Pedro pegou a bola para bater, perdeu. Foi uma vaia ali, para mim, muito mais momentânea do que exatamente uma representação de crise da relação Pedro-torcida do Flamengo. Eu não acho que seja isso. Eu não achei. A torcida do Flamengo é mesmo que antes do jogo estava vaiando o time. O Pedro Henrique Torres relatava isso ontem, que tinha algumas pessoas, e não era a primeira vez, que estavam vaiando o Tite. Então, assim, sabe? Então, mas o que é isso? É torcedor, William. É torcedor, é passional. Aqui. É o cara que tá na arquibancada. Eu tô aqui na arquibancada. O Praz vaiou, o Zé vaiou, eu vaiei junto. Então, mas assim, beleza. É uma crise na relação. Sem querer comparar, porque são coisas diferentes aqui. Claro. Mas a primeira hora do programa a gente falou do Botafogo, que o 2023 não acabou, que tá carregando, tem a parte emocional e tal. Ok, isso é uma coisa. Agora, o torcedor do Flamengo tá carregando um 2023, porque lembrando, 2023 o Flamengo não ganhou nada. O Flamengo não ganhou nada. O torcedor do Flamengo tá carregando a barriga cheia, nunca tá bom. Então, 4x0 não tá bom. O Flamengo perdido não tá bom. É a natureza dele. É um Flamengo que vê ali, putz, aí todo mundo fala, a imprensa inteira que é o melhor elenco da América do Sul. Flamengo, o ano passado não ganhamos nada. Que é o clube mais rico, que tal, não sei o quê. O ano passado não ganhamos nada, já foi esse negócio. O torcedor tá temeroso que o 2024 possa repetir 2023, passa um ano em branco, porque até agora não engrenou, e o torcedor é ansioso. Domingo tem decisão. Em 2022. E o Flamengo não foi bem nos clássicos, hein, contra o Botafogo e contra o Vasco. 2022, mas não perdeu, né? O Flamengo ganha Libertadores e Copa do Brasil. Tem vaia.
Antes, quando ganha o Brasileiro, tem vaia. Do Rogério Ceni. Quando ganha Clássico, tem... O torcedor do Flamengo, ele se alimenta da cobrança por isso, por ser o melhor tudo, o maior tudo, então ele quer sempre mais. Isso é natural. Agora, apontar que a vaia de ontem é uma crise na relação do torcedor do Flamengo com o Pedro, eu não acho. Mas é muito complicado. Não acho. Assim, eu vou falar da minha tudo ali é experiência muito no Palmeiras. complicado. Eu fui campeão do Palmeiras em 2015, campeão da Copa do Brasil em 2015, campeão brasileiro em 16, vice em 17 e campeão em 18. Brincadeira, né? Todos os anos teve troca de treinador e invasão do CT. E protesto da torcida. E lista de dispensa. E lista de dispensa. E muro puxado. Então, assim, cara, tem coisa da torcida que não dá pra explicar. Mas eu acho que do Flamengo é muito mais em relação à geração de expectativa. O torcedor do Flamengo, pegando o que a mídia fala, o que o clube fala, o que eles falam entre eles, criou um cenário de um super time, com um super treinador, com um super clube. E aí eles acham que vão destoar muito acima dos outros. Né? Eles acham que tem profissionais, que os caras treinam. E acho que a gente precisa pontuar que aquilo ali é algo de momento, de um Pedro que perdeu o gol no primeiro tempo, pegou a bola para bater e perdeu o pênalti. Isso é algo de momento. Não é uma crise que no próximo jogo o Pedro não vai conseguir entrar em campo, que ele vai botar a camisa para aquecer a torcida. Não, eu não vejo nesse momento. 9 jogos, o Pedro, 9 gols, tem quantos dias agora que o Pedro fez 3 gols? Em uma semana? Uma semana. Gente, então assim, é muito mais uma coisa, e torcedor é passional. A gente não pode querer cobrar racionalidade o tempo inteiro do torcedor. O torcedor é o cara que vai xingar o Yuri Alberto e 2 semanas depois vai lamentar pra caramba que ele teve uma fratura porque o cara desandou a fazer gol. Isso é o torcedor. Agora, não dá pra tirar a imagem de ontem, o Pedro saindo, vaiando, tem uma crise aí no Flamengo. Não, eu não acho que é isso. Eu acho que tem problemas no Flamengo e sempre que tem a gente vem aqui e pontua, mas não acho que seja o momento de agora. O Gabriel deve muito mais em campo do que o Pedro. Pô, sem dúvida. Num recorte, numa amostragem recente. Sem dúvida. Gabriel, então, mesmo assim, na amostragem desse ano, quando entrou. E diante disso, o torcedor quer ver o Gabriel bem. O torcedor queria que o Gabriel pegasse a bola, fizesse um gol, fizesse lá a comemoração, a criançada gostasse, tirasse um pouco a carga. É contra o Boa Vista, mas é um gol. É melhor fazer gol do que não fazer. Claro. Acho que tem muito mais a ver com a questão de momento. Ele, pegou a bola, perdeu, agora o Gabriel vai entrar, eu largo uma vaia aqui e ninguém vai dormir. Mas eu acho que já tem uma lupa para domingo. Porque é o seguinte, os clássicos, de novo, repito aqui, o Flamengo não foi bem nos clássicos. Os jogos mais complicados para o Flamengo, ele não foi bem. Porque, tudo bem, claro, concordo com o Pedro. Pegou o Boa Vista, não interessa, tem que passar por cima. Pegou o Audax, tem que passar por cima e tal, como o Flamengo até fez. Mas contra o Vasco, o Flamengo esteve próximo de perder o jogo. Teve próximo de ganhar, porque teve o pênalti, o Gabigol lá no fim, sim. Mas tiveram 2 oportunidades claríssimas para o Vasco. Uma, o Verratti fez o certo e tal, acabou perdendo. O Léo Pereira foi o cara. E contra o Botafogo, até o final, o Botafogo que tomou gol no fim, né? A falha do Gatito. Porque até então, o jogo estava ali também e o Flamengo não foi bem nos 2 clássicos. Então tem uma lupa agora pro próximo domingo, porque é o Fluminense e um Fluminense que provavelmente, não vou dar certeza, mas poderia até dar, não vai vir com força máxima, porque tem a viagem. Tá falando de desgaste e tal, etc. Mas, William, acho que isso só vai ao encontro do que a gente está falando. Não foi bem nos 2 clássicos, mas também não foi dominado, não foi mal. E clássico, tô falando de jogo contra Botafogo, contra Vasco. É o torcedor que atropelha o Vasco. Então, 2 adversários. Então, isso que eu te falo, é a geração da expectativa. Por tudo que a gente falou, pelo que a imprensa fala, pelos reforços que chegaram, pelos jogadores que já tem, pela condição financeira do clube. Tudo se criou e aí vai contra o Vasco, um jogo igual, podia ter ganho, podia ter perdido, e os caras acham ruim, porque tem que dominar todo mundo. Cara, não vou generalizar, eu vou falar o seguinte, se o Flamengo tivesse feito 10-0 ontem no Boa Vista, ia ter gente hoje falando mal. Torcedor e imprensa. Ah, mas era o Boa Vista, não fez mais do que a obrigação, eu tenho certeza, cara. Se fosse de 8, se fosse de 7... contra o Tolima, o Flamengo meteu 7-1 no Tolima, teve gente que falou, mas era o Tolima? Né? Por que não iria falar contra o Boa Vista? Então, assim, galera, o que eu quero dizer? Para o ser humano, nunca nada está bom. Nunca nada é 100%. Nem Jesus agradou a todos, né? Então, assim, a gente tira isso de lição, cara. É a imprensa pegando no pé, é uma coisa aqui, outra coisa ali, é torcedor vaiando o Pedro, o cara tem 1 gol por jogo na temporada, é jogador aplaudindo o Gabigol na hora que ele entra. Será que os papéis não estão invertidos, não? Nessa temporada, nos últimos jogos, o que vinha acontecendo? Nós sabemos que a imprensa gosta de criar crise, nós sabemos disso, que a imprensa gosta de pegar os pontos negativos para atacar a imprensa, né?
Por que não analisaram o jogo? Por que não olharam os números profundamente? Por que não analisaram tecnicamente, taticamente o Flamengo de ontem? Com o que o Tite tinha nas mãos. Tínhamos o Fabrício Bruno de fora, o Flamengo tinha o Alan, o Gerson, o Eric Pulgar, todos eles de fora, cara. Por que não analisaram o Igor Jesus, a partida que ele fez? Por que não olharam a entrada do Vinha? Ninguém falou nada da entrada do Vinha, Matias Vinha entrou bem. Ninguém falou nada do De La Cruz de jogar ali naquela posição, né? Ou seja, a imprensa gosta disso, cara. E tem muitos torcedores que caem, eles gostam de pegar os pontos negativos. Pense sempre positivo, cara. Valeu, galera. Tamo juntos. Saudações rubro-negras e até o próximo vídeo aqui do nosso canal. Fui!